Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, na aula de matemática, nós falaremos sobre tabela. Eu sou a professora Florisbela Martins Ferreira e nós estamos no PET 4, semana 2. Vamos lá? Página 25 e 26. Para que serve uma tabela? Bom, gente, eu coloquei um exemplozinho aqui de uma tabela, né? Uma tabela, ela serve o quê? Para organizar. Vamos ler o texto e ver o que oferece esse textinho para nós. A tabela é uma estrutura que serve para ser utilizada como meio facilitador de organização de dados de um determinado assunto, tema, né? A gente fazendo uma tabela, fazendo em texto é muito mais complicado. Se você faz uma tabelinha, você vai saber melhor organizar, saber quantidades do assunto que está sendo falado, né? Ó, os dados inseridos em uma tabela podem ser de três tipos. Pode ser qualitativo, né, relacionado a características e atribuições, certo? Quantitativo, que é relacionado a valores numéricos, né, quantidade, o próprio nome já diz. E ela pode ser mista, ela pode ter qualitativo e quantitativo. Bom, vamos lá então analisar essa tabela aqui. Olhando para essa tabela, a gente pode fazer diversas perguntas. Olha, essa tabela e todas as tabelas elas têm que ter o quê? O nome da tabela. O nome é que vai definir de que assunto é essa tabela, do que se trata. Olha lá, essa tabela aqui é de quantidade de atletas brasileiros participantes em Olimpíadas. Mas quais são essas Olimpíadas? Logo aqui, ó, nessa coluna, vem falando de 5 Olimpíadas, certo? E o ano que ela aconteceu. Aqui no meio, nessa coluna do meio, vem falando a quantidade de homens que participou em cada uma dessas Olimpíadas. E aqui, por último, na última coluna, vem falando o número de mulheres. Olha, poderíamos elaborar várias perguntas a respeito dessa tabela. Por exemplo, o total de homens que participaram em todas as Olimpíadas, quem participou mais, se foi homem ou se foi mulher, basta fazer a continha. Olha, se bem analisarmos, a gente pode perceber que a cada ano vem aumentando, né, o número de participantes de mulheres. Concordam? Houve um ano aqui, ó, na Olimpíada de Atlanta, de 1996, que os homens participaram, teve grande participação, a maior participação em Olimpíada, ó, dessas 5 Olimpíadas, 159, depois deu uma caída. Eu acho que é porque as Olimpíadas foram dando lugares às mulheres também, eu não tenho certeza, mas a gente pode perceber que a cada Olimpíadas que foi ocorrendo na sequência das datas, né, foram aumentando o número de mulheres participantes. Então, poderíamos fazer diversas perguntas. Quantas pessoas participaram na Olimpíada de Pequim? Aí você pegaria o total de homens e de mulheres e soma, né, os dois, 144 mais 133. Poderia perguntar também, quantos homens, qual foi a Olimpíada que mais teve homens até hoje? Foi a Olimpíada de Atlanta, né? Dessas 5 aqui, porque já deve ter tido outras Olimpíadas, né? Mas nós estamos analisando essa aqui. Qual delas que teve mais homens participando, né? Podemos perguntar também a diferença de um com o outro, né? Quantos homens tem a mais do que de mulheres em tal Olimpíadas, né? Você escolhe uma Olimpíadas. Então, essa organização aqui, ela nos dá a oportunidade de fazer várias perguntas, várias indagações. E isso só é possível porque existe a tabela. A tabela organiza melhor e ela dá margem para a gente conseguir fazer essas perguntas, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa tabelinha aí. Quem sabe vocês não resolvem fazer
fazer algumas continhas aí no seu caderno, né? Como, por exemplo, quantas pessoas participaram no total da Olimpíada de Atlanta? Você pode pegar o total de homens e de mulheres e somar, né? Você pode perguntar também, qual é a diferença? Pode fazer uma continha aí, ó. Qual é a diferença da Olimpíada de Pequim, do número de mulheres da Olimpíada de Pequim com a de Barcelona, né? Você vê a diferença para saber o quanto é que cresceu, tanto que a mulher cresceu nas Olimpíadas, né? A cada ano foi aumentando ainda mais, certo? De homens não, foi muito variável, né? De mulher não, foi só aumentando. Foi aumentando cada vez mais, cada Olimpíada aumentava um pouco. Então, pessoal, espero que tenha esclarecido bem essa parte das tabelas, tá bom? Vamos lá, então, no PET, né? Nas atividades. Atividade 1. Leia a situação proposta. No início do ano letivo, uma escola recebeu material da prefeitura, da cidade e precisa organizá-lo no depósito. Eles receberam 980 cadernos, 650 tesouras, 1.800 lápis, 350 réguas. Observe a tabela que o diretor João e a professora Ana criaram para organizar o material no depósito. Olha, essa tabelinha, o nome dela tá do lado de fora aí, mas é o nome da tabela, ó. Materiais recebidos pela prefeitura no início do ano letivo. Bom, aí vem aqui, material escolar e a quantidade de cada um, certo? Essa tabela aqui, ela tá falando da quantidade de cada item, certo? Então, vem a qualidade e a quantidade. Material escolar, cadernos 980, tesouras 650, lápis 1.800 lápis e réguas 350 réguas. Agora, preciso distribuir este material entre as turmas. Você pode me ajudar? Pense e responda. Olha, numa escola tem 300 alunos, certo? Nessa escola. São 10 turmas com 30 alunos cada uma. Cada turma tem 30 alunos, certo? O diretor, João, precisa entregar para cada aluno uma régua, 3 cadernos, 2 tesouras e 5 lápis. Como ficará a tabela de controle de materiais do diretor depois dessa distribuição? Organize os novos dados e crie uma nova tabela. Se você fizer a nova tabelinha, imitando essa de cima, né, você vai descobrir, olha, tá certo? Tem a quantidade de alunos que tem na escola, a quantidade de turmas e quantos alunos tem nessa tabela, certo? Quantos alunos tem nessas turmas, em cada turma. Então, são 300 alunos, tá bom? Então, vamos lá. Qualquer coisa, se tiverem dúvida, pode me procurar, combinado? Letra A. 3 turmas do terceiro ano irão fazer uma saída cultural para pesquisar plantas e precisarão levar um lápis reserva, quer dizer, além daqueles lápis lá que ele recebeu, ele vai precisar de um lápis reserva. Ele não ganhou 5 lápis? Aqui ele vai precisar de um reserva, certo? Um lápis reserva para cada aluno. No depósito tem quantidade suficiente para os 3 grupos? Restará lápis no depósito? Quantos? Se você não fizer a tabelinha de cima e ver o total que sobrou, né? O total que sobrou de lápis, não tem como você responder. Então, primeiro faça a tabelinha de cima para você responder a letra A. De acordo com a tabela, você vai realizar os seus cálculos que você precisar e você vai ter a respostinha, tá bom? Então, vamos lá. Perguntinha B.
A professora Ana alertou o diretor que precisaram comprar mais uma régua para cada aluno, pois somente uma não será suficiente para o ano todo. Quantas réguas o diretor terá que comprar, né? Depois que ele distribuiu as réguas, sobrou alguma no estoque? Se sobrou algum no estoque, você precisa saber quantos que ele precisa comprar para completar pelo menos mais uma régua para cada um dos alunos, tá certo? Letra C. Qual é a quantidade de material que restou no depósito da escola depois de tudo isso aí? O que sobrou, né? Você vai tirar o lápis extra, se sobrou, régua, será que ficou no depósito? Teve que comprar mais? Então não vai ter no depósito se tiver que comprar mais. Combinado? Então faça continha por continha, análise por análise. Não deixe de fazer a tabela, que sem a tabelinha você não consegue responder as perguntinhas, tá? Fica muito mais difícil. Turminha, olha, pouquinha atividade, não é? Dá para você fazer com bastante carinho, com bastante atenção. Tirar suas dúvidas, pode perguntar para a tia Flor, tá certo? Então vamos lá, turminha. Um beijo para todos vocês e bons estudos, tá bom? Até o próximo vídeo.